Lá na atividade na página 94, na última aula de leitura, você aprendeu que o enredo pode ter ordenação. Então, o enredo ele tem que ser ordenado. Aí vem a explicação aqui, ó. Linear, quando os fatos são apresentados na ordem em que ocorrem, que é a ordem cronológica. Manhã, tarde, noite, tá? A não linear é quando a sequência dos fatos é retomada pelo narrador, quando ele retoma, né? Ele volta num fato passado. O enredo das fábulas tradicionais apresenta sempre ordenação linear, que é ele segue um tempo cronológico. Deixa eu ver aqui, um tempo cronológico, é importante vocês verem isso. Lembre-se depois disso, pois sua tarefa agora será recriar. Pessoal, vocês terão que recriar uma fábula bem conhecida. Então, vocês vão recriar uma fábula bem conhecida. Vocês vão primeiro escrever no rascunho, vão ler em voz alta para vocês ouvirem o que escreveu, passar a limpo no caderno, tirar uma foto e mandar no meu e-mail, tá? Que eu vou deixar aqui depois no final da aula novamente. Leia o texto e as duas opções que apresentam e depois faça a sua escolha. Então, vocês vão ler esse texto, a raposa e o cacho de uva. A raposa e o cacho de uvas, né? Aí aqui embaixo nós temos a opção A, para vocês criar uma nova versão dessa fábula, adaptando-a para crianças de 6 ou 7 anos. Então, imagine que vocês estão contando essa história para uma criança de 6 ou 7 anos. Para isso, acrescente detalhes que tornem o texto mais atraente para esses leitores. Utilizem uma linguagem informal, a linguagem simples no nosso dia a dia, inclusive na moral da história, tá? Que deve ser simples, como este conhecido provérbio: quem desdenha, quer comprar. Aí, pessoal, aqui na atividade também, olha o que nós temos. Ele chama a atenção para nós não confundirmos história e enredo. História é um conjunto dos fatos e dos acontecimentos reais. Um enredo ou trama é uma organização dos acontecimentos narrado, onde você vai contando ele por partes, parte a parte, tá? Então, nós temos aqui a opção A, né? Aí, o roteiro de trabalho, primeiro passo. Ele passa um roteiro para vocês, releia a fábula e defina onde acrescentará informações, as ações da fala e etc. No início, no desfecho, no desenvolvimento ou no desfecho. Porque vocês sabem, né, que uma fábula ela tem início, desenvolvimento, onde acontecem os fatos, né? E no desfecho, onde é a conclusão da história que você está contando, né? O que acrescentará em cada parte que decidiu ampliar? A descrição do lugar e do cenário. É isso que vocês vão descrever? Outras características da personagem, a raposa? Características da uva? É importante vocês responderem essas questões antes de iniciar a narrativa de vocês. Outras ações da personagem, falas da personagem, vocês podem mudar a fala da personagem, acrescentar, outros acréscimos, acrescentar a fala de vocês mesmo, né? Segundo passo, reescreva a fábula de acordo com o que planejou anteriormente. Então, isso aqui é um planejamento. Adequando a linguagem ao seu público. E o terceiro passo, dê um título ao texto. É importante dar um título, tá, pessoal? Quem vai ler precisa saber do que vocês estão falando.
você pode utilizar o tradicional, a raposa e as uvas. Então, vocês podem usar esse título ou criar um novo. Aí ele dá uma dica aqui. Ao invés de escrever seu texto, utilize marcadores temporais. Certo dia. Isso aqui ajuda muito na narrativa, quando vocês estão escrevendo. Certo dia, narizinho. Passado um tempo, ela decidiu. Dali a pouco, ela voltou. Não quis mais saber do que ela havia decidido. Muito tempo depois, para deixar clara a sequência de ações realizadas pela personagem. Então, ele dá dicas aqui para vocês de como vocês estarão realizando essa atividade. É muito interessante que vocês sejam ricos nos detalhes. Aí, na opção B, muitas fábulas apresentam situações ou ensinamentos com os quais nem sempre concordamos, mas também é possível recriar essa história de forma que a moral seja bem diferente da original. Vocês podem colocar uma moral de acordo com a visão de vocês, de acordo com o que vocês estão criando. Aí na opção B, pede que se crie uma nova versão da fábula, a raposa e o cacho de uva, adequando-a a esta moral. Quem deseja vai à luta. Adequando a essa moral. Quem deseja vai à luta. Então, na questão B, vocês vão recriar a fábula A Raposa e o Cacho de Uva. Vocês façam para me mandar. E na questão A, vocês têm a opção de criar uma nova versão dessa fábula, adaptando ela. Então, vocês escolhem qual é a versão. E coloquem, por favor, escolhi a opção A, escolhi a opção B, para que eu possa entender a história. Porque lembrando, pessoal, dessa vez vocês estão escrevendo para uma outra pessoa estar lendo. Quem é essa outra pessoa? Eu, a teacher, que estarei lendo para entender o que vocês estão colocando. Aí nós vimos na página 95 esse roteiro de trabalho, né? Na página 94 nós vimos o passo a passo, tanto para opção B quanto para opção A, ok? Já volto explicando para vocês esse roteiro de trabalho. Eu já vou falar nessa. O roteiro, ele te orienta como você vai iniciar o trabalho. Inicie seu texto copiando a primeira frase do original escrito por Êxopo. Em seguida, escreva um novo desenvolvimento para a história, né? O Êxopo, pessoal, é aquele escritor que escreveu a Fábula das Galinhas, lá que nós lemos no texto anterior, tá? Vocês vão, em seguida, escrever um novo desenvolvimento para a história, mostrando o esforço da raposa para conseguir o que queria, um desfecho coerente com o ensinamento, a moral que vocês pretendem transmitir, a moral da história. Decida se você vai utilizar um título conhecido, a raposa e a uva, ou se vocês vão criar um novo título. Aqui embaixo ele chama atenção, é legal olhar essas observações. Ao escrever seu texto, utilize marcadores temporais. Mais uma vez ele fala dos marcadores, né? Quando terminar a primeira versão do texto, passe a revisão dele. Passar a revisão depois que vocês escreveram, vocês vão ler para vocês mesmos para ver se tá legal a versão que vocês fizeram. Aí tem a opção A, verifique quanto ao contexto do texto, se você fez pequenos acréscimos na descrição do cenário e da personagem. E ao narrar, ao narrar suas ações e falas, vocês vão comentar, que pudessem atrair a atenção do leitor. É importante, com a fala da personagem, que vocês atraiam a atenção do leitor. No item B, quanto à linguagem do texto, fez alterações no vocabulário, na organização das frases ou na pontuação, que tornam a linguagem
do texto adequada ao público-alvo, a quem vocês querem atingir, tá? Ver se vocês utilizaram marcadores temporais naquela hora, depois, passado algum tempo, num segundo e etc. Para tornar mais clara a sequência dos fatos que compõem a sua narrativa, tá, pessoal? Ela tem que ser clara. Tem dúvidas sobre a grafia ou acentuação de alguma palavra que utilizou? Se for o caso, vocês utilizem a internet, um celular. Na opção B, releia seu texto e verifique. Quanto ao enredo. Então, aqui nessas opções, ele está passando passo a passo do que vocês precisam fazer para que consigam fazer uma boa narração. Então, vocês precisam estar lendo essas opções para serem convincentes, ok? Pessoal, eu já volto com vocês para explicar o para casa, ok?